Hello, my friends da primeira série Good Afternoon. Boa tarde para vocês, galera. Bom, na nossa aula de hoje, a gente vai abrir o material na página 196, onde nós vamos começar a trabalhar com Simple Past e o Past Continuous. Bom, são dois tempos verbais bem diferentes, mas que também falam de ações do passado, tá? Bom, eu tenho aqui duas expressões que eu vou mostrar para vocês. Olha só, a primeira delas é I studied. Eu estudei. A segunda expressão que nós temos é I was studying. Eu estava estudando. Bom, as duas, como eu falei para vocês, são expressões que jogam, não é, as ações para o passado. Só que a primeira, I studied, ela aconteceu e foi finalizada. Já a segunda informação, I was studying, era uma ação que estava em andamento lá no passado. Então, era uma coisa que estava acontecendo no momento da fala, não é? De quem estava fazendo a ação ou do leitor, não é? E aí, a gente vai observar o seguinte aqui, tá? Temos um exemplo que começa aqui na página 196, não é? As a young man, he was working as a surveyor. Then he fought in the French and Indian War, ok? Bom, então, aqui nós temos duas informações. He was working, ele estava trabalhando. He fought, ele lutou, certo? A oração sublinhada trata de uma ação que estava em progresso em um determinado tempo lá no passado. Enquanto que a palavra já aí em negrito, não é? Ela indica uma ação completa e terminada do passado. Então, ele lutou na guerra. He fought in the war. Não é isso? Ele lutou na guerra. Essa ação, ela aconteceu e acabou. Simples, certo? Ao contrário das ações do past continuous, onde a gente vai ter sempre uma ação que estava acontecendo. He was working. Ele estava trabalhando. Não é isso? E aí, baseado nessas informações, a gente descobre o que é Simple Past e o que é o Past Continuous, que é exatamente o tempo verbal que, embora vá falar de ações lá do passado, vai estar em andamento, não é? Então, a gente vai descrever uma ação que estava acontecendo. Eu estava indo para casa, você estava assistindo TV, ele estava lendo livro, nós estávamos jogando futebol. Então, tudo era passado, não é? Ações do passado, mas estavam acontecendo no momento da fala do nosso leitor, ok? Aí, a gente vai dar uma observada, certo, no Past Continuous Form, ok? Onde a gente tem a afirmativa, a negativa e a interrogativa dessas ações, certo? Bom, a gente vai precisar saber que no Past Continuous, a gente vai sempre utilizar o was e o were, certo? Na composição das nossas frases. Por quê? Porque o was e o were do Simple Past, não é? Do verbo to be, ele diz pra gente era ou estava, éramos ou estávamos, eram ou estavam, e assim sucessivamente, certo? Então, a gente vai observar que ao montar a nossa frase no Past Continuous, a gente vai ter essas informações. E o nosso verbo principal, que é a ação que estava acontecendo, ele vai precisar ganhar ing, certo? Então, o ing ele vai ser bastante importante aí para nós, tá? Porque nós vamos ter I was, you were studying, com o ing, não é? I was studying, né? Eu estava estudando, como aqui no nosso exemplo anterior. Todos os verbos no tempo verbal past continuous, eles vão ganhar o ing. Então, é muito importante que vocês atentem para essas informações, certo? Na forma negativa, nós vamos ter o wasn't e o weren't, não é? E na interrogativa, a gente vai sempre ter o was ou were começando a nossa pergunta, a não ser que tenha uma WH question na frente. What, where is? What was he doing? O que ele estava fazendo, né? Ou where were you yesterday? Ou where were you going? Não é? Agora sim, organizei a frase direitinho. Onde você estava indo? Não é? E assim sucessivamente. Então, essas informações que nós temos, e a gente vai ter aqui uma série, não é? De eventos. E aí a gente chega em dois pontos muito importantes. O uso de while e de when. Bom,
While e when são duas palavras que vão aparecer bastante quando nós estivermos fazendo a contraposição das frases, certo? While vai significar enquanto, certo? While, enquanto. Enquanto que when vai significar quando. When, tá? Então, geralmente a gente vai perceber nas frases que quando a gente tem while, na sequência depois do while, a nossa ação ela vai acontecer no past continuous. Por exemplo, I arrived while my mom was cooking dinner. Eu cheguei enquanto minha mãe estava cozinhando o jantar, certo? When geralmente vai preceder uma ação que já foi finalizada, certo? Então, uma ação do simple past, por exemplo. When I arrived, my mom was cooking. Quando eu cheguei, minha mãe estava cozinhando, certo? Então, recapitulando. While sempre traz o verbo com ing. When sempre vai trazer uma frase onde o verbo tem ed ou está já no tempo passado, ou seja, não tem ing, certo? Essas informações são extremamente importantes para vocês, porque as nossas atividades elas vão acontecer, certo? Baseadas nesse conteúdo que vocês acabaram de aprender. Bom, a gente vai aqui, então, fazer uma atividade na página 197, tá? Estava na 196, agora 197. Reading and Strategies, ok? Writing Strategies. Go back to definition in the first page of the unit. Então, a gente vai voltar na página inicial dessa unidade, tá? Onde nós tínhamos lá o Notable People, tá? Olha só, Notable People, as pessoas notáveis. A gente vai dar uma voltinha lá nessa definição. Baseado no que você acha, ok? Baseado no pensamento das pessoas notáveis, ok? Você vai responder algumas perguntas sobre eles. Quais são os nomes das pessoas e de onde eles são? Olha só, tá? Então, a primeira pergunta é sobre essas pessoas aqui, tá? Quais os nomes delas e de onde elas são, ok? O que eles fizeram? Quais coisas eles fizeram para se tornar famosos? Por quanto tempo eles têm sido famosos? Você tem os vistos, né? Você os tem visto na televisão ou na vida real? O que ele ou ela fazem agora? Por que você acha que esta pessoa é notável? Certo? Então, baseado nessas informações, vocês vão me dar as respostas. Depois, use as respostas do exercício 1 para escrever sentenças completas sobre as pessoas notáveis. E depois, vocês vão escrever um pequeno parágrafo sobre elas. Certo? Bem aqui. Bom, além dessas informações, no final da aula de hoje, eu darei para vocês um dever de casa para segunda-feira, certo? Onde vocês vão realizar para mim algumas atividades sobre o past continuous. Tá bom? E aí, essas são as atividades que nós vamos fazer hoje. Vocês vão realizar para mim as atividades, tá bem? Tem mais alguma coisinha aqui que eu deveria fazer? Não. Tá? Então, vocês vão realizar para mim as atividades, vão fazer atividade extra, tá legal? Acho que ao final deste vídeo a atividade já estará disponível. E aí, vocês vão praticar para mim, certo? Sobre esse conteúdo. Ok, my friends? Espero que vocês estejam todos bem e em segurança. E que a gente possa se ver logo logo. Bye, bye. See you.